Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Qual é o sentido da vida? É uma questão que a todos nos interessa. Talvez a melhor resposta para mim, daquilo que tomei conhecimento em alguns filósofos, a melhor resposta está em Viktor Frankl, o notável psiquiatra austríaco que sobreviveu a vários campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Esse homem notável que criou uma especificidade para a terapêutica psiquiátrica, deixou um grande legado para a humanidade. Entre as suas obras, ele deixou uma narrativa que tem um caráter autobiográfico. É chamada O Sentido da Vida. E para ele, que viveu as angústias do campo de concentração de Auschwitz, entre outros, o sentido da vida é viver. A problemática está nessa dualidade, viver bem ou bem viver. Infelizmente, a maioria de nós tem sido educada para viver bem, ganhar dinheiro, afeto, posição social, destaque, arrebatar multidões, ser invejado, estar sempre no top. Isto é viver bem. Bem viver é diferente. Em qualquer situação da vida está muito bem, porque o indivíduo não é a transitoriedade do prazer. O prazer de ontem não nos adianta nada agora, porque podemos estar diante de algo terrível como consequência do prazer de ontem. A fortuna facilita-nos coisas, mas essas coisas não preenchem o vazio existencial. Um grande número de nós anda correndo atrás de coisa nenhuma. Ainda hoje eu lembrava da minha infância na Escola Normal Rural de Feira de Santana. Eu tinha 11 anos de idade e depois do curso primário em nossa cidade, só havia este outro curso para a formação de professores primários. E entre os vários professores, destacava-se o meu professor de matemática, o homem que conseguiu fazer-me antipático à matemática, até hoje. Eu sobrevivo nas 4 operações fundamentais. Nas outras, a partir da equação do segundo grau, eu nem sei o que é. E não vai dar tempo mais a aprender. E então ele não era amado, ele era temido. Era um professor engravatado, sério, entrava na sala e nós, os pirralhos, temerosos, acompanhávamos-lo nas operações do programa do primeiro ano fundamental. E eu não entendia nada do que o homem falava. Eu acho que ele não gostava de mim, porque também eu não gostava dele. Havia essa afinidade. Mas Feira de Santana, minha terra natal, é uma cidade peculiar. Ali não se fazia, nem se faz carnaval. Se faz micareta, também chamado micareme, que é mais uma festa, porque brasileiro detesta festa. É uma coisa impressionante. Então, depois de passar do carnaval em Salvador, que abalava as mentes, passava a Semana Santa, e aí vinha a micareta. E como bom feirense naquela época, que ninguém quase roubava nada. As cadeiras eram colocadas na rua para esperar o curso.
os automóveis com as deusas, as rainhas do carnaval, as princesas, meu Deus, os mascarados. Dia de segunda-feira era o dia dos mascarados. Os homens se vestiam de mulher, as mulheres se vestiam de homens, todo mundo se vestia de qualquer coisa ou não se vestia de nada. A verdade é que era uma coisa fascinante. E o mais fascinante é que os mascarados, por mais que dissimulassem, todo mundo conhecia. A cidade pequena não se comentava nada, porque em cidade interior não se comenta a vida dos outros. Ninguém sabe de nada que tem no outro. Muito bem. E eu, na segunda-feira de carnaval, naquele ano já recuado de 1939, estava com meus 11 anos, olhando o desfile de carnaval. De micareta. E é uma coisa ridícula como que a gente tem necessidade de panes et circenses, aquilo que os Césares ofereciam nos grandes teatros. E começou o desfile daqui, da coisa. De repente, do meio da multidão, me saiu uma baiana, mas uma mulher linda, usava tamancos holandeses, uma saia branca rendada, uma blusa esvoaçante, um lenço na cabeça e a máscara. Só deixava ver os olhos. E quando ela veio andando, todo mundo admirado, olhou para mim, aquele gatinho assim. Ela olhou, veio até mim, eu não sabia se ela queria namorar, o que era. Eu nunca tinha namorado, fiquei todo embaraçado. Aí ela chegou bem de frente de mim, com toda a pose de baiana da gema, e perguntou assim: você me conhece? Porque mudava a voz, né? A voz era nasalada. Eu olhei, conheci. Era meu professor de matemática. Então, a partir daquela data, eu pude discernir o que é viver bem e bem viver. Ele vivia bem. Era um indivíduo que tinha recursos. Era professor de matemática, mas não dava ousadia para nós, a ralé. Ele chegava ali, fazia as operações e ia embora. Eu consegui aprender até um pouco a segunda equação, quer dizer, mais ou menos. Mas, graças a Deus, o programa terminava aí. E então eu fiquei um Einstein, que também detestava matemática. Basta lembrar que Einstein detestava tanto matemática que ele tinha a concepção física nuclear, mas na hora de fazer o cálculo, ele mandava para Fermi, o matemático italiano que eu ajudava. Para mim, isso é um grande conforto, porque eu digo, Einstein e eu não gostamos de matemática. Notem como fica assim, honorável. Muito bem. E ele era um pouquinho difamado. A partir dali eu compreendi a razão do seu conflito. Ele tinha tudo, mas não tinha nada, porque não tinha paz. Nem ele mesmo se aceitava. Ele procurava tornar tudo muito natural, como hoje, quaisquer expressões são naturais. Mas a época era muito perversa, era uma época cruel. E ele procurava disfarçar o seu problema, a sua angústia, na dureza, na severidade e na ausência de objetivo na vida. Então, qual é a razão de nós vivermos? Eu estive meditando a respeito de uma pequena história popular que eu já narrei aqui em nossa casa há uns 40 anos. Não tenho boa memória, não tenho boa matemática, mas tenho boa memória. É um homem que era um lenhador pobre. Ele morava à margem de uma estrada. E certo dia, um homem santo, passando pela estrada à noite, pediu no seu tugúrio muito simples que eu acolhesse para dormir. E ele ofereceu o que tinha de melhor, uma cama modesta de varas, distendeu um tecido. O homem santo fez uma refeição leve, dormiu, e no dia seguinte teve a oportunidade de ser também aquinhoado com um café modesto, porém repleto de ternura. E tomado das grandes emoções, o homem santo apertou a mão do lenhador e disse: homem, entre na floresta
e se foi. O lenhador começou a pensar, mas eu trabalho aqui na borda da floresta, pegando achas de lenha, pedaços de madeira, mas nunca eu entrei na floresta. Eu vou entrar. E foi tomado de uma grande surpresa. Na borda, a floresta era rala, de árvores comuns, de vegetação simples. Mas à medida que ele se foi adentrando na floresta, ele foi descobrindo um mundo virgem. Árvores frondosas, árvores de lim, árvores grandiosas, desde o jacarandá, o célebre jacarandá baiano, muito forte, o ipê, e esta, e aquela outra, ele ficou deslumbrado. Mas era muito pobre. Conseguiu ir à cidade, e conseguiu por empréstimo um machado. Então ele cortou umas árvores, ao invés de cortar os galhos, e vendeu-as. Vendeu-as por um preço extraordinário. E descobriu que aquela área era devoluta. Eram terras que pertenciam ao governo. Através de um advogado amigo, ele conseguiu permissão para tomar parte daquela floresta. E passou a cuidar. E aumentou a sua produção de árvores. Transformou-se em um lenhador de porte. Depois, em alguém que fez uma grande marcenaria e começou a exportar árvores famosas para o exterior. Ficou rico. Aos 30 anos, era um homem rico. Aquele barraco da estrada foi substituída por uma casa confortável. Os 3 filhos foram colocados em um educandário pago a alto preço. A esposa tomou curso de ética de boa procedência e ele ficou um homem rico. Certa noite, ele estava meditando na varanda e lembrou-se do homem santo. E parece que ouviu a voz do homem santo. Homem, entra na floresta. No dia seguinte, ele convidou alguns cooperadores, geólogos, e se adentrou ainda mais na floresta através de um jipe e ficou deslumbrante e deslumbrado, porque além da floresta havia um vale, e este vale serpenteava entre as grandes montanhas. Então ele se deu conta que do outro lado havia um brilho especial. Ele atravessou o rio com os seus convidados e descobriu que era um minério. Os geólogos, de imediato, descobriram que era uma grande mina. E ele, dias após, registrou em cartório a propriedade da mina e ficou também minerador. A fortuna dobrou. Ele era um homem de 40 anos, perfeitamente rico, possuidor de títulos. Havia uma família agora que recebia pessoas da alta sociedade. Ele estava com um grupo de amigos, era sócio do clube da cidade. E apesar da pouca leitura que tinha, era portador de uma lúcida imaginação. Agora, a sua família estava no rol social e ele mais rico. Em uma noite de inverno, em que ele olhava a chuva caindo por detrás da vidraça, algo pareceu sussurrar-lhe: homem, entra na floresta. No dia seguinte, ele resolveu entrar mais. De helicóptero, acompanhado de alguns engenheiros, ele desceu ao rio, que saía de uma abertura na rocha, e percebeu que havia uma caverna. Adentrou-se pela caverna e percebeu nos cascalhos pedras reluzentes e diferentes. Era uma mina de diamantes. Não teve dificuldade. Ele foi à cidade, registrou em seu nome a mina
e ficou agora um famoso minerador. Transferiu-se da mansão que tinha à borda da estrada, seus filhos foram estudar no estrangeiro, e ele percebeu que a fortuna trazia também muitas inquietações. Contratou um grupo de advogados, porque estava sempre com problemas com empregados. Depois ele percebeu essa luta entre as criaturas que possuídas, e as lutas eram tremendas. Ele passou a ter um auxiliar pessoal, um conselheiro, para diminuir a carga das preocupações. E deu-se conta, em uma noite de verão e de luar, que ele era muito rico, sem dúvida. Ele tinha uma vida cômoda, de bajuladores que não eram seus amigos, porque há bajuladores que nem sabem ocultar o seu interesse. Não é pela pessoa, é pelo que a pessoa tem ou representa. E então ele percebeu que era rico, mas que não era feliz. E o que ele desejava era felicidade. Antes ele não tinha muito, mas tinha paz. Deitava-se, dormia. Agora usava soníferos. Havia vários processos na justiça que os seus advogados laboravam. Tinha que procurar políticos de alta influência para conseguir benefício de leis que mantivessem as suas propriedades adquiridas em tempos recuados. E então, em uma noite que ele estava muito triste, porque ele tinha coisas, mas não era um homem de paz interior. Ele parece ter ouvido: homem, entra na floresta de ti mesmo, porque as grandes árvores e problemas estão fora, mas é a visão de como entendê-las que resolve o problema. Naquela noite, por fim, ele saiu da varanda, foi à sua sala, sentou-se, apagou a luz e perguntou-se: quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? Por que trabalhar tanto? Eu já não necessito de trabalhar, mas eu posso largar tudo isso para os outros. O que fazer? Abandonar os bens que Deus me deu? Usufruí-los como? Eu só tenho um estômago, só tenho um corpo. Os dedos podem pegar joias, mas um homem não vai ficar carregado de joias inúteis. Então ele sentiu saudade da sua mulher quando era simples. E sentava à porta do rancho e ele conseguia cantar uma balada roceira, adormecer, sonhar com alegria. Ele começou a chorar. E ao invés de entrar no tumulto das coisas, este homem viajou para dentro, para descobrir qual era o objetivo essencial da vida. E percebeu que era ter muita paz, porque a vida física, por mais longa, por mais adornada, sempre termina no silêncio da sepultura. E ele passou a perguntar: e depois? Se houver um depois, que é que eu levo? E se não houver, valeu a pena? Foram tantos problemas, tantas lutas para aguentar a fortuna, tantas brigas, tantas inimizades. E aí considerou uma velha frase de Sócrates, que aprendeu no santuário de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Todo o objetivo da vida está dentro de nós, no autoconhecimento. Foi por essa razão que Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo, na questão 919 do Livro dos Espíritos, indagou: ipsis verbis,
qual o método mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações. E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E logo de imediato, o Espírito Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Cristã no século IV, 300 e pouco, tem ocasião de dizer: fazei como eu. Diariamente, ao deitar-me, faço um exame de consciência para verificar os erros que eu cometi naquele dia. E quando me dava conta que me houvera perturbado, criado dificuldades, de imediato programava no dia seguinte corrigir. E quando percebia que havia agido bem, desenvolvido as atividades com sabedoria, com mais afinco trabalhava para ter a perfeição. Então, o objetivo essencial da nossa vida não é conhecer os outros, conhecer o mundo, porque aonde quer que vamos, nós nos levamos. Pessoas que estão com problemas: vou tirar férias, eu vou a Davos, a cidade mais rica do mundo, eu vou à África Equatorial, eu irei aos mares do sul, às grandes praias, levando o problema com ele. E ali, ao invés de desfrutar da calmaria ou da beleza natural que é diferente da sua terra, a angústia levam à embriaguez dos sentidos, ao alcoolismo, à drogadição, ao sexo desvairado. E o indivíduo volta exaurido, porém alegre, não feliz. Alegre porque todo mundo sabe que ele esteve nas Maldivas. Imagine, ele esteve nas Maldivas. Uma diária no hotel de terceira classe custa $10.000. E ele esteve lá. E aquele que não pode nem se hospedar no Pau da Lima fica com inveja. Porque acha que a felicidade é aquilo. É por isso que a doutrina espírita nos recomenda: ame-se. Não deixe que ninguém perturbe a sua paz interior. Jesus mandou amarmos ao próximo como? Como amamos a nós mesmos. Do que adianta apaixonar-se pelo universo? Quase sempre muito infelizes aquelas que passaram pela sociedade. Do que adianta apaixonar-se se ele interiormente não está satisfeito consigo? Então, o amor não é a Miss Universo, nem a sua beleza, é a opinião pública nas redes sociais. Então, nós condicionamos nossa felicidade ao que os outros dizem e mudam, porque na hora que o dinheiro escassear, também escasseiam as referências nas redes sociais, nas amizades e na solidão interna. Então, Jung, o notável pai da psicologia humanista e analista, diz que não existe solidão, existe ausência de sentimentos de alegria, porque estamos aqui 700 pessoas aproximadamente. Portanto, não estamos a sós, estamos acompanhados, cada um com seu próprio problema, indiferente ao nosso problema. Mas se nós sabemos qual é o nosso problema e viemos aqui para encontrar um caminho, uma solução, e nos dispomos a solucionar-nos para solucionar os outros, estamos acompanhados de 700 pessoas. Daí o sentido da vida é amar. Ame.
Até quem não gosta de você. É tão agradável a gente amar inimigo, amar pessoas que nos pirraçam. Eu venho de uma terra muito modesta, que é Feira de Santana, e lá havia uns hábitos de inimigos. Quando alguém ficava inimigo do outro, passava perto e arrastava o sapato. Isso é uma ofensa. Outro dizia, arraste, vá, arraste. Como nós somos infantis. Eu me recordo de um psicopata que havia também na minha terra. Ele era mais ou menos normal como a gente, mais ou menos. E então os meninos, nós e eu também, ficávamos em pontos diferentes. E ele passava e alguém dizia, limão. O outro dizia, açúcar. O outro, água. E ele dizia, misture. Porque o apelido dele era limonada. Então, imaginem, a felicidade dele era que não misturasse. Ele aguentava firme. Daí, não permita que ninguém, nem o namorado, nem a namorada, nem o marido, nem a mulher, nem o pai, nem o filho, nos tire a alegria de sermos nós. Culminando com essa frase de Chico Xavier. Eu sempre fui muito perseguido. Falaram de mim o que quiseram. Aliás, fala-se de todo mundo, a começar de Deus até Satanás. Todo mundo. Daí isso é bom porque a gente fica igual. E diz o Chico, no entanto, Jesus gosta de mim, porque ele sabe como eu sou. E então ele foi me buscar e disse, vem comigo, e eles ficarão com inveja de ti. Aí eu estou seguindo Jesus. E espero que a inveja que tem de mim se transforme em alegria de viver. Vamos então sair daqui nesta noite e nos lembrarmos das pessoas que arrastam o pé quando a gente passa e dizem assim, coitado, eu já estou noutra. Eu sou agora na época das redes sociais. Ao invés de arrastar o pé, eu vou arrastar o computador e vou dar a mensagem. E nos amarmos, porque na hora, sempre repito Aristóteles, que dois indivíduos que se amam forem uma alma em dois corpos, tudo está bem, porque esta é a felicidade. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos conversar agora sobre o Espiritismo. Vamos convidar a Patrícia e o Divaldo para responder as perguntas múltiplas que nos chegaram. Então, eu começaria com a Patrícia, a primeira. Patrícia, você poderia nos explicar sobre a formação do perispírito? Boa noite mais uma vez. Allan Kardec nos elucida que, enquanto encarnados, nós temos uma formação trina, corpo, perispírito e espírito. E no capítulo de A Gênese, quando ele vai falar sobre a gênese espiritual, ele vai dizer que o espírito é um princípio inteligente do universo, individualizado enquanto consciência, e que para se manifestar no mundo material, precisa efetuar um laço com a matéria. E esse laço é feito por uma matéria quintessenciada, muito sutil, que tem muitas propriedades, aliás, analisadas por Zalmino Zimmermann na obra Perispírito, como plasticidade, dentre outros, e que oferece essa interface para que o espírito consiga se manifestar e operar no mundo material. E esse corpo fluídico, de que ele é portador, corpo astral, é retirado dos elementos do fluido universal do planeta onde habita. E é a partir das manifestações e das mudanças ocorridas nesse perispírito, que pode, inclusive, tornar-se tangível nos fenômenos de aparições, que Kardec também aborda na obra A Gênese, e que oferece essa troca de manifestações, de sensações, que ele também estuda no ensaio da sensação dos espíritos, pela ligação com o nosso corpo físico, por hora, enquanto encarnados. Obrigado, Patrícia. Divaldo,
Você poderia comentar um pouco sobre Pietro Baldi e sua missão aqui conosco? O professor Pietro Baldi foi um místico italiano. Teve a sua primeira comunicação com o mundo espiritual depois da Primeira Guerra Mundial. Nela, desencarnou seu filho e ele ficou muito abatido. Oportunamente, ele estava em Assis e foi até a catacumba, onde está inumado o corpo de São Francisco, e começou a orar, muito deprimido. Ele era professor de inglês e era conhecido porque estava se dedicando à física quântica. Naquele momento, quando ele orava, ele escutou uma voz pedindo que tomasse de papel, que essa voz desejava mandar uma mensagem ao mundo. Ele continuou orando, foi para casa, pegou papel e caneta e escreveu uma mensagem intitulada Mensagem da Esperança. A assinatura era Sua Voz. No dia seguinte, ele recebeu outra mensagem. Não tinha ideia daquilo que se estava passando. E quando ele se deu conta, estava com 5 mensagens filosóficas a respeito de Deus. Ele era muito católico, como todo o pessoal da sua região. Era na região próxima de Assis. Então, amigos pediram para publicar e teve um grande efeito na Itália. Mais tarde, por volta dos anos 30, aquela mesma voz pediu para que ele reservasse um horário, dia a dia, que viria escrever um livro. E assim o fez, ao terminar um livro expressivo chamado A Grande Síntese. Era uma síntese do conhecimento universal. Foi publicado em italiano. E por volta dos anos 40, foi traduzido ao português pela Federação Espírita Brasileira. Mas é um livro tão complexo de ciência transcendental, que a Federação Espírita Brasileira pediu ao Espírito Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, para dar o prefácio dessa obra magistral. E Emmanuel deu um prefácio, no qual ele diz que a grande síntese é o Evangelho da ciência. Por volta de 1950, um grupo de espíritas no Brasil formou uma entidade chamada Grupo de Amigos de Pietro Baldi. E esse grupo convidou para visitar o Brasil em 1951 e proferir uma série de conferências. Na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, um eminente advogado, professor Clóvis Tavares, ficou tão fascinado pela obra ubaldiana, ele já tinha escrito outros livros, que foi aprender o italiano para poder ler no original. E fez parte daquele grupo de afeto a Pietro Baldi. Clóvis era amigo íntimo de Chico Xavier, com quem ele conviveu 30 anos e escreveu um livro magistral chamado 30 anos com Chico Xavier. Então, quando o Baldi veio, ele só se comunicava em italiano. Os temas ele conseguiu escrevê-los todos, eram leituras, como se usava na época. E Clóvis Tavares traduziu ao português. E começou uma viagem de São Paulo a Fortaleza, passando por diversas cidades. Aqui em Salvador, ele hospedou-se na residência de Maria Dolores e Carmine Larocca, aqui no bairro de Brotas. Carmine é italiano, já é hoje um senhor de idade avançada quanto eu. E então,
Clóvis Tavares, que o lia em português para o público, e ele respondia as perguntas, eram feitas em português, Clóvis traduziu o italiano, ele respondia e Clóvis dava. Circunstâncias superiores obrigaram Clóvis a voltar a Campos. E então me convidaram, eu era muito jovem, no ano de 51, a acompanhar o Baldi. Mas eu não sei até hoje mais que 30 ou 40 palavras em italiano. Mas ele era um homem tão dócil, tão meigo, tão amigo, que não precisava falar o idioma dele. Se entendia através do som. Ficamos muito amigos e eu fui à Fortaleza e ao Recife, onde eu li as suas conferências e, através de um intérprete, eu dava as respostas às perguntas. O Baldi voltou à Itália. Nesse tempo, estava um grande movimento político em São Paulo. Ademar de Barros candidatava-se a governador. E se dizia espírita. Através de um grupo de amigos, conseguiu trazer Pietro Baldi de novo ao Brasil. Nessa época, ele não visitou a maioria das cidades, ele permaneceu em São Paulo, na residência do editor de Allan Kardec. E então eu fui visitá-lo no dia 4 de outubro de 1956. Nessa oportunidade, ele recebeu para mim uma mensagem de sua voz em italiano e deu-ma como exemplo de carinho e de bondade. O Baldi transferiu-se para o Brasil, escreveu 14 livros ao todo, um deles que é um livro autobiográfico. A sua doutrina é eminentemente paranormal, ele continuou católico. Os livros não são espíritas, são uma visão científica do universo, perfeitamente coerente com o pensamento espírita. Mais tarde, o senhor Benedito Zancaner, da cidade de Catanduva, ofereceu-lhe um apartamento em Santos, para onde ele transferiu. E no mês de fevereiro de 1969, desencarnou o professor Pietro Baldi. Como o tio Benedito, que era muito seu amigo e também muito meu amigo, eu chamo de tio de Benedito, a família toda Zancaner é muito amiga nossa desde então. O tio Benedito ofereceu para nossa casa 3 originais de Ubaldi na sua letra. E toda a correspondência de Ubaldi com ele, tio Benedito, que está em nosso memorial. Ele deixou um legado muito grande, que merece ser lido, meditado, e mais tarde, em uma reunião com Chico Xavier, ele, quando esteve em Uberaba, Chico recebeu para ele uma mensagem de São Francisco. E ele recebeu para Chico uma mensagem de sua voz. A oportunidade posterior, estando com Chico Xavier, então Francisco de Assis, através do Chico, escreveu uma mensagem para mim, referendando a mensagem de sua voz, que se encontra também nos nossos arquivos. Trata-se de um místico. Na opinião de Chico Xavier, na sua opinião pessoal, ele não era um médium para o continente sul-americano. Ele era um médium para a Europa. E não foi uma atitude muito feliz ele sair da Itália para vir a um país que já aceitava muito a reencarnação. As manifestações mediúnicas deveriam ter ficado na Itália ou na Alemanha para poder enfrentar a ciência através de cujos mestres se opõem ao Espiritismo. Obrigado, Divaldo. Patrícia, uma pergunta que fala sobre o tempo que deve decorrer depois da morte, para que se possa evocar o espírito. Qual seria esse período de perturbação
E, complementando a pergunta um pouco longa, existe um período médio para que o espírito tenha conhecimento do seu estado? É uma pergunta muito interessante, relevante, e seria interessante a gente começar a responder dizendo que nós morreremos enquanto houvermos vivido. Nas obras de André Luiz, notadamente a coleção A Vida no Mundo Espiritual, especialmente na obra No Mundo Maior, nós temos experiências de desencarnações de espíritos que, enquanto encarnados, não eram espíritas, tinham sua vivência em diversas outras religiões, portanto, com concepções a respeito da imortalidade, da preexistência do espírito, muito particulares. E é o estado moral, a forma como nós nos conduzimos, que determina esse período de torpor e o nosso despertar no além-túmulo. Com respeito às evocações, Kardec nos elucida, tanto na obra O Céu e o Inferno, quando na segunda parte ele faz as evocações de espíritos em diversas condições, suicidas, sofredores, espíritos felizes, espíritos medianos, que essa evocação pode ser feita, inclusive para pessoas vivas, que pela emancipação da alma estejam com o seu contato, né, com os seus vínculos ao corpo físico mais ou menos afrouxados. Entretanto, em O Livro dos Médiuns, principalmente, ele faz uma observação com respeito à condição física desses espíritos. Durante o período da pandemia, uma pessoa já chegou a me perguntar sobre esse período de afastamento em que alguns parentes adoentados por Covid estavam internados e, portanto, entubados no hospital, se seria oportuno evocá-los para, de algum modo, consolá-los, confortá-los, tentar dirimir essas distâncias. E Kardec é bem explícito ao dizer que não é recomendado por conta do estado de depauperamento orgânico, que recomenda cuidados, inspira cuidados. Então, o nosso estado espiritual é determinado pela forma como a gente se conduz. E, com isso, a evolução moral diz muito mais a respeito do que, propriamente, o desenvolvimento intelectual ou o próprio conhecimento da vida após a morte. Mas, genericamente falando, o Espiritismo tem muito cuidado por não criar dogmas nem datas fixas para não precisar um tempo específico quando isso deve ser feito. Obrigado, Patrícia. Divaldo, você poderia falar sobre autismo? É verdade que o autista é um espírito que cometeu suicídio? Não necessariamente. O autismo é hoje uma definição extensiva aos graves problemas psiquiátricos. E a aura autista é de uma grande variedade, desde os traços mais singelos àqueles mais graves e agressivos. Anteriormente, era classificada como um fenômeno de natureza esquizofrênica, mas as pesquisas realizadas na Alemanha, no começo do século, até o ano 20, constataram que se tratava de um transtorno de natureza psicológica, não necessariamente psiquiátrica e esquizofrênica. Aquele que tem hoje o autismo, a depressão, a ansiedade, essas síndromes que estão muito populares de se cortar para poder diminuir a dor moral, são espíritos que se comprometeram moralmente com as leis do Cristo Jesus. As pessoas que, à nossa semelhança, prejudicaram o seu próximo, traíram, e então voltam com os equipamentos psíquicos no perispírito, a que ela se referiu muito bem, ultrajados pelo drama, necessitados, portanto, de uma corrigenda. Daí o autismo é uma problemática psicológica perfeitamente curável, isto é, a pessoa pode ter uma vida perfeitamente natural. Nós temos casos de prêmio Nobel de autistas, de governadores nos Estados Unidos, autistas, de eminentes matemáticos e idiomas vários, autistas. Um amigo nosso, que é um grande conhecedor de autismo,
contou-me uma experiência muito interessante. Ele morava em uma cidade da Argentina e, ao seu lado, tinha uma família muito querida. Nasceu o filhinho e não falava o espanhol. Falava algo incongruente, desde as primeiras sílabas. Mais tarde, tendo entrado em contato com meu amigo percebeu que ele falava inglês, mas ninguém praticamente no bairro sabia nem o que era, que língua era. Ele então resolveu convidar um professor da Universidade de Buenos Aires para um diálogo em inglês com um menino de 10 anos. E se constatou que ele falava o inglês da Escócia, porque a língua inglesa, de acordo com o país, tem características muito próprias, como o português de Portugal, dos Açores, do Brasil e etc. E então ele não conseguiu, até quando meu amigo lá estava, falar o espanhol, mas se comunicava muito bem em inglês, em francês, e foi aprendendo um pouco do idioma local. É, portanto, uma memória de encarnação anterior, quando, na imensa Catedral de Westminster, ele cometeu alguns atos que o perturbaram psiquicamente pela sua conduta religiosa e pela sua conduta de natureza humana. Daí, todo aquele que tem um filho autista, um parente, pode poder conduzir com muita tranquilidade. Não é uma doença, é um distúrbio de natureza psicológica que apresenta à pessoa algumas peculiaridades. Não suporta zoada. A primeira característica é o silêncio. Falar pouco. São portadores de uma grande memória, mas eles não conhecem as nossas interpretações casuísticas. Por exemplo, se eu digo uma parábola, ele não entende, porque ele entende o conjunto de palavras, mas não a simbologia. Por essa razão, se dedicam a doutrinas exatas, a matemática, a física, a química, que não tem outras alternativas. E, acima de tudo, com um pouco de paciência e perseverança, nós restabelecemos os vínculos da afetividade. Para concluir, o autista tem um tipo de sentimentos emocionais diferentes de nós. Eles não amam conforme nós amamos. Eu perguntei a vários e continuo perguntando, você ama? E eles me dizem assim, não sei o que é. Porque não tem emoções conforme as nossas emoções. As suas são emoções especiais. Daí não seja de surpreender que o filho não corresponda às carícias da mãe, embora necessite de ser acariciado. Ele não gosta de conversar, não entende, por exemplo, uma piada para rir, não entende. Só entende as expressões diretas. São, portanto, não ex-suicidas necessariamente, mas aqueles que driblaram a lei divina através dos esquemas mentais e psicológicos. Patrícia, o Espiritismo não é uma religião. Podemos considerá-lo como uma escola de estudo da vida? Bela definição. O Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, responde a algumas questões basilares sobre a doutrina espírita, especificamente sobre o fato da religião. E ele vai nos lembrar que religião vem de religare, da nossa conexão com o Pai Celestial, com Deus. E segundo o evangelista João, Deus é amor. Como dizia Paulo, anotado por Lucas em Atos dos Apóstolos, em Deus estamos, em Deus nos movemos. Então, o Espiritismo não é uma religião se nós compreendermos religião como um conjunto de dogmas a ser seguido que aplica uma punição ou castigo pelo seu desvirtuamento. O Espiritismo é uma proposta iluminativa baseada na filosofia moral do Cristo para que a gente tenha uma redenção dos nossos próprios equívocos e retornemos ao exercício da lei de amor. Então, em última instância, o Espiritismo, como a própria Bíblia, ensina-nos e convida-nos a essa prática do amor.
de buscar o significado pela nossa vida, não apenas na vida presente, mas a nossa vida interexistencial, a nossa vida enquanto ser imortal. Buscar uma melhor relação com o outro, que é o nosso parâmetro do nosso amor a nós mesmos e a Deus, acima de todas as coisas, e nos tornar melhores, para que, enfim, possamos ser felizes. Obrigado, Patrícia. Divaldo, o que aconteceu com o corpo de Jesus? Quem souber, me diga. Então vamos a uma outra pergunta. Divaldo, estou estudando doutrina espírita e gostaria de saber quando se pode considerar que um médium está preparado para trabalhar como médium em uma casa espírita. Quando o médium tiver interesse em moralizar-se. Não se pode determinar uma área, uma época, para aquilo que se chama desenvolvimento da mediunidade, que é uma opinião equivocada. Educação da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade orgânica, como a inteligência, como a memória, como as aptidões. A educação dessa faculdade orgânica, que tem sua sede na glândula pineal, na parte inferior do nosso cérebro, deve educar-se para captar as mensagens que são enviadas em ondas mentais. Deve colocar a sua mente como um lago espelho, serena, porque no lago espelho a menor brisa levanta algumas ondas pequenas, a tempestade levanta ondas muito fortes. Então, o médium não é aquela pessoa que só sente nas sessões, saiu dali, é outra pessoa normal. Não, ele é um paranormal. Em casa, na rua, deitado, acordado, onde estiver, ele é médium. Isso não quer dizer que ele educa a mediunidade pelo fato de ser médium, ele ignora. Então, ele tem fenômenos que a psicologia denomina transtornos de natureza psicológica. Alucinações, segundo a psiquiatria, transtornos de conduta, manifestações de personalidades que se adaptam. São conclusões teóricas para explicar um sexto sentido. Todo mundo tem 5, mas em realidade todo mundo tem 6, sendo que este é menos apurado em todos. Em alguns, ele é mais desenvolvido, então tem uma percepção maior. Todos aqui somos capazes de captar mensagens telepáticas. Às vezes, olhamos um para o outro e sabemos o que é que o outro está pensando. É uma telepatia indireta do inconsciente. Outras vezes, vamos à rua pensando em alguém, dobramos a esquina e encontramos. É também um fenômeno telepático. São expressões da mediunidade. Agora, quando ele está preparado, quando ele está moralizado, quando ele é capaz de frequentar a reunião e sintonizar com o ambiente psíquico. Então, a mediunidade é um fenômeno, o médium é um instrumento, e o objetivo é provar a imortalidade da alma e oferecer aos que sofrem no além o conforto da esperança de estar vivos. Patrícia, uma pergunta de Adriano. Como podemos consertar nossos erros de vidas passadas se não temos acesso ao que fizemos de certo ou errado em tempos anteriores? Boa pergunta. Conhecendo os nossos pendores e as nossas inclinações. Geralmente, nós renascemos com algumas intenções de ordem inconsciente ou consciente. E durante a infância, o olhar dos pais, cuidadoso, com respeito aos nossos estímulos, às nossas reações, pode nos ajudar a perceber. À medida que nós crescemos, nos assenhoreamos da nossa consciência. Uma capacidade de autoanálise
com respeito à nossa resposta emocional ao contato com o outro, nos fará perceber pontos que podem estar diretamente relacionados com o nosso gênero de provas. O Espírito Emmanuel tem uma expressão muito inteligente em que ele vai dizer que nós atraímos em derredor dos nossos passos situações magnéticas, tipos de relacionamentos que se repetem, pessoas que, por mais que nós não gostemos, atraímos, expedientes, conjunturas, por mais que nos sejam desagradáveis, que a gente é obrigado a permanecer, por mais que desejemos nos evadir. Então, são esses os chamados do Cristo, os convites para que a gente possa reavaliar a nossa conduta, se nos analisarmos com sinceridade. Acontece que, por melhores que sejam as nossas intenções e por mais sinceramente engajados na reforma moral que nós sejamos, como Kardec elucida no Evangelho segundo o Espiritismo, verdadeiro espírita, aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, Freud já dizia que nós temos diversos mecanismos de defesa, que Joana chama de fugas psicológicas, para fugir desse enfrentamento que, por vezes, nos é muito desagradável e desprazeroso. Foi como Divaldo contou na sua rica palestra: aventurar-se a conhecer a si mesmo é adentrar numa floresta muito densa e desconhecida, e para isso é necessário muita coragem, perseverança e trabalho até o fim. Obrigado, Patrícia. O Divaldo, você poderia nos falar sobre a mediunidade em crianças? Allan Kardec fala que no momento do parto dá-se a reencarnação. As pesquisas modernas da parapsicologia, principalmente com um pesquisador italiano, ou melhor, indiano, confirmam que até os 6, 7 anos, o espírito ainda se está apropriando do organismo físico. Então, as memórias são muito mais lúcidas do que a partir dos 7, 8 anos. Daí nós vimos na história crianças prodígio, sempre. Agora, na internet, a gente vê criança regendo orquestra com 3 anos de idade. Criança interpretando Bach, que é um dos autores mais difíceis da música de todos os tempos. Nós vemos crianças com reminiscências claríssimas, como a do piloto americano, que se lembra do avião abatido e que desde os 2 anos dizia para o pai que ele era a reencarnação daquele indivíduo. Nesse período, o espírito está muito lúcido e, às vezes, tenta comunicar a pessoa, conversar com as fantasias. É o período chamado lúdico, dos 2 aos 5 anos, mais ou menos, na psicologia infantil. Então, a mediunidade aí está no desenvolvimento para e passo à inteligência, à imaginação. A criança tanto entra em contato com espíritos como fantasias da inteligência que está entrando em contato com o mundo real. O que fazer? Conversar com a maior naturalidade. Falar que a vida continua, porque as nossas crianças que têm capacidade de receber um computador próprio aos 2 anos, um telefone próprio aos 2 anos, que liga isto e aquilo com uma proficiência, que parecem que já vieram ilustradas a respeito dos equipamentos terrestres. Eu, coitado, eu vim ilustrada a respeito da datilografia. Aprendi com facilidade, mas computação é uma tragédia. E aqui na nossa escola, em todo lugar, nós temos crianças com uma habilidade de computação impressionante. No chamado Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde estão os maiores gênios, crianças geniais também estão ali contribuindo grandemente com as conquistas do silício, que até há pouco era uma das substâncias mais enriquecedoras do mundo. Então, falarmos da mesma forma que se ele disser que está com uma dor, vamos explicar. Eu vi, tem uma sombra falando comigo. É, meu filho, realmente. É o avô, é tio, é um amiguinho espiritual. Porque aos 4 anos, quando eu comecei a ver a minha avó, eu vi também muita gente, não só minha avó.
De repente eu a vi e de repente eu vi uma porção de coisas, até hoje. Então, nada de dizer que são contos, que é imaginação, e também não preocupar a criança. Acabar com aquela história. O bicho-papão, aliás, eu acho que ninguém fala mais isso, né? É horrível, o bicho-papão, ele vem de pegar. Não, você vai dormir, se você tiver qualquer coisa, chama Papai do Céu. Eu estou aqui ao seu lado, tomando conta. Bem natural, porque é um fenômeno paranormal, que não é habitual, mas absolutamente normal. A criança médium é uma bênção para nós, porque de cedo ele está no clima que se encontrava no mundo espiritual. E enquanto está reencarnando, ele está impregnando o cérebro para ter lembranças no futuro. Apenas isto. A Maria Emília, ela disse que acabou de passar por uma gravidez de risco, a qual teve que ser abortada. Ela diz que está sendo muito difícil superar o sentimento de culpa. O que o Espiritismo pode nos falar sobre isso, Patrícia? Realmente é uma situação das mais delicadas e que a gente sempre precisa abordar com muito carinho. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos lembra que o primeiro dos direitos de todo ser humano, de todo espírito imortal, é o de viver. E no caso em epígrafe, fica claro que sobre as questões do aborto, quando a vida da mãe está em risco, esse é um dos casos em que, infelizmente, aquela vida que renasce deve ser sacrificada para preservar a vida dessa mãe, que pode ter origem, de novo, a outros filhos. Isso é diferente da leviandade que nós observamos em alguns países, por exemplo, tornando legítima o assassínio de crianças que tiveram seu planejamento reencarnatório como espíritos imortais, que invariavelmente todos nós somos, e que, imaginemos, nos se sentem extremamente frustrados por não terem vindo à vida. Esse sentimento de culpa, esse abatimento, esse pesar, é uma das fases desse processo de luto. E, infelizmente, é um sofrimento que a gente precisa atravessar. O espírito Joana de Ângeles, na sua segunda obra da série psicológica, O Homem Integral, nos apresenta algumas ferramentas para que a gente possa atravessar o sofrimento, para que a gente possa superá-lo, seja ele qual for, ocasionado por erros nossos ou por imposições, por provas que a gente precisa passar. E dentre eles, ela vai falar sobre a terapêutica do amor a nós mesmos, da aceitação daquilo que a gente não pode mudar, do amor ao próximo e de um sentimento de compaixão. Eu confesso que eu fiquei bastante sensibilizada quando eu li isso pela primeira vez e precisei reler muitas vezes a fim de absorver esse ensinamento. Porque o sentimento de compaixão é um sentimento de pesar por algo de ruim que pode nos acontecer, como um ressentimento ou uma mágoa por uma ofensa que outro dirige a nós, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de ser compassivo para conosco em relação a coisas que estão fora do nosso controle e que, infelizmente, a gente tem que aceitar para nos tornar mais fortes. Então, persevere com esperança e coragem, saiba que a vida continua. Esse filho, esse espírito que poderia ter nascido e não veio, vive, e você pode fazer todo o bem que puder e dedicar a ele. E, com isso, gerar uma afeição legítima por esse tipo de experiência e preparar-se para ser instrumento de Deus como co-criadora de novas vidas em breve. Obrigado, Patrícia, pela sua participação, pelas respostas. Nós estamos chegando ao fim do nosso Conversando sobre o Espiritismo, no dia de hoje, e convidamos você, então, a que faça, Patrícia, a sua despedida de todos nós nesse momento, por favor. Meus amigos, eu gostaria de agradecer penhoradamente. Caiba Chuta costuma dizer que ninguém vem a um templo doutrinário primeiramente para dar. E eu ouso dizer que eu fui a mais necessitada dessa noite e saio agradecida, não apenas pelas vibrações carinhosas de Divaldo e de Mário, mas por todos vocês que aqui estiveram. Que Deus nos abençoe e nos encoraje em nossos desafios. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, pela sua participação.
Obrigado a todos aqui presentes, aos internautas que nos acompanharam durante essa hora de conversando sobre Espiritismo. Nós agradecemos a nossa tradutora de Libras, a Isiane, a nossa equipe da TV Web Mansão do Caminho, ao Júnior, ao Sérgio. Agradecemos aqui a Divaldo Franco, naturalmente, que esteve conosco, e a todos vocês que nos prestigiaram no nosso Conversando sobre Espiritismo. Nós teremos agora, para encerramento da nossa reunião, a aplicação dos passes. Então, eu solicitaria a Divaldo que nos conduzisse nesses momentos finais da nossa reunião. Muito obrigado a todos. Duas coisas muito rápidas. A pessoa que escreveu a respeito do filho que desencarnou de Covid em maio, há um ano, terminada a reunião, me procura pessoalmente para conversar um pouquinho. Gostaríamos de dar uma notícia muito bela para que sirva de estímulo para todos. Está presente em nossa reunião, anonimamente, uma benfeitora. Essa senhora está financiando óculos para todas as crianças das nossas escolas. E pretende, até dezembro, dar 1.000 óculos. O exame é feito pelo especialista, depois vem para o teste, a criança escolhe o tipo de óculos, vem com seus pais e passa a usar óculos. É de um benefício incomparável, porque muitas vezes o aluno não se torna um bom estudante porque não enxerga direito, e não sabe, e ninguém sabe. E essa senhora, uma missionária, achou por bem facilitar. Hoje mesmo foram distribuídos mais de 100 óculos e eles todos saíram infinitamente felizes, porque é algo que não seria muito fácil para quem não tem sequer o que comer. Então, saudamos essa senhora como um estímulo para nós outros, que também podemos contribuir com uma boa palavra, uma oração, uma dádiva, um ato de simpatia. Nossa casa, que nos acolhe todos, tem mais de 3.000 crianças, entre a maternidade, a creche, e ainda hoje também uma candidata para a creche se emocionou ao saber que nós temos 180 crianças, que eu chamo os porquinhos de Jesus Cristo, porque são todos lindos. E quando o Fantástico esteve aqui, perguntou a um deles, o que é que você gosta mais da creche? Ele disse, comida. Foi da hora. Então, para que nós que frequentamos, sabermos que não é apenas isto, a palestra, que do outro lado, nós temos uma comunidade com 50 edifícios, com atividades de toda a natureza, e passam pela nossa casa cada dia mais de 5.000 pessoas, que são atendidas na caravana, pessoas idosas, doentes, desenganadas. A nossa preocupação de arranjar leitos hospitalares, cirurgiões gratuitos, para atender essa imensa multidão. Assim, fica a ideia e a nossa gratidão ao anjo bom, a Santa Luzia, que é a protetora dos olhos, pela dádiva dos seus óculos a nossas crianças. Vamos agora à parte prática, a este momento de comunhão com o alto, em que os espíritos bons e nobres descem até nós. Convidamos os médiuns para que, por favor, tomem os seus lugares e procurem transmitir o que possuem de melhor, doando a própria vida a benefício de outras vidas. Jesus, tu nos pediste para que nós rogássemos a divina ajuda, nós a receberíamos. Quantos irmãos estão aqui doentes, em um plano como em outro plano da vida? Abençoa-nos. Permite que saiamos aqui melhores do que quando chegamos.
que as boas energias espirituais mudem a psicosfera que nós respiramos. Nós queremos pedir-te pelas nossas imensas necessidades, por aqueles a quem amamos, que nos amam ou que não simpatizam conosco, pelos suicidas, Jesus, nossos irmãos que se enganaram, pelos espíritos perversos, ignorantes, que nos perseguem, pelo nosso lar. É um momento tão sério. Nossas vidas estão assinaladas por tantas desordens. Pedimos-te pela nossa casa, para que a perturbação não tome conta de nós. Protege-nos, para melhor ajudarmos aos teus clientes, os filhos do Calvário. Abençoa aqueles que nos ajudam, que se propõem a ser as tuas mãos, socorrendo a dor, onde quer que se homizie. Abençoa nossa água, para que assimile energias restauradoras da saúde. E a paz interior, a paz familiar, a paz na oficina do trabalho, a paz na terra, ante a pandemia, as epidemias, a guerra, frutos do nosso primarismo. Despede-nos com a tua bênção, Jesus. E permite que em teu nome, exorando a proteção de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerremos a nossa reunião. Está encerrada a nossa sessão.